Olá, está começando mais um Papo sobre Educação. Aqui com a gente a professora Marciana Klima, que vai contar sobre os recursos tecnológicos na educação. Professora Marciana, muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, igualmente estar aqui também. Professora, quais são os ganhos para a educação com essa inclusão de tecnologia? Então, nós podemos ponderar que a tecnologia ela é inserida na educação desde quando a educação passou a incrementar os seus processos educacionais. Então, aproximadamente na década de 60, no interior da região sul, nós não tínhamos a possibilidade de cadernos. Aí o que acontecia? Quadros, registros do aluno em pequenos quadros, chamados quadros negros. Esses quadros não eram levados para suas casas e eles eram, no caso, apagados ao final de cada aula. O que procede é que o aluno tinha a necessidade de gravar mentalmente todas as informações, o que nós sabemos que isso não acontecia, dada a dificuldade nessa época da própria aquisição do conhecimento. Com a própria inserção do caderno, que foi uma tecnologia, a questão da inserção do material didático e outros quesitos, aparatos metodológicos, os professores passaram a conseguir viabilizar mais a educação no âmbito geral, não só em sala de aula, mas também em atividades psicomotoras. Então, o que nós podemos perceber é que com a inserção do rádio na educação, o professor já conseguiu abrir o leque, principalmente na contagem de histórias e nas narrativas, até mesmo de telenovelas. Levar um trecho de uma novela, no caso, gravada no rádio, ou mesmo pequenos trechos na televisão, naquela época, era uma oportunidade única para muitos alunos. Hoje nós sabemos que, às vezes, o aluno nem tem a usabilidade do rádio, ou mesmo assistir uma televisão é muito mais remoto do que acessar, no caso, os dados no computador. Então, essa possibilidade de interação tecnológica na escola, ela veio a propiciar novas metodologias, e essas metodologias vêm a acrescentar para o professor condições pedagógicas de mediação dos conteúdos. E o que entende-se por novas tecnologias digitais? Então, quando você fala as novas tecnologias digitais, elas remetem-se principalmente à questão computacional. E a partir desse recurso do computador, que nós temos aí um marco na educação, na década de 90, com a inserção de muitos computadores em muitas escolas no Brasil, nós podemos perceber que os professores tiveram a condição de levar o áudio, que antes era só do rádio, e levar também o visual, que era ou da televisão em algumas cenas sem o áudio, ou mesmo do retroprojetor, que era feito apenas com lâminas. Então, nesse aspecto, a lucratividade em tempo ela é muito grande. Agora, nós precisamos ponderar o que é mediado, porque eu simplesmente ligar uma televisão para que o meu aluno assista, ele pode nos tornar válido. O que é válido, então? Esse aluno ponderar a questão de um programa televisivo. Então, em último caso, se o professor for levar um programa que não é adequado ao conteúdo curricular, que pode ocorrer do professor perceber que o programa, no caso, vamos dizer assim, um curta-metragem transmitido no Fantástico, ou enfim, em uma rede aberta de televisão. O professor leva o conteúdo, os alunos assistem e podem agir ali criticamente sobre o conteúdo, desde a questão de veracidade dos fatos até a questão de produção, não é? Nós temos o José Manuel Morin, que é um teórico muito conhecido na área dos recursos televisivos na educação, e ele vem trazer para nós que muito mais do que o vídeo pelo vídeo em sala de aula, o vídeo é um instrumento valioso nesta construção do conhecimento. E a tecnologia computacional, ela é muito mais por quê? Porque o professor pode pausar as informações, retomar, discutir. Se de repente há um curta-metragem e os alunos questionam que poderia ser diferente, por que não editar esse filme e fazer um final diferente, um início diferente? Então, essas possibilidades, elas são enormes dentro dessa qualidade digital, dentro dessa qualidade tecnológica. Hoje nós temos um aluno que simplesmente pega uma máquina digital e sai fazendo pequenos filmes.
não é? Então, por que não o professor, de repente, trabalhar com essas pequenas gravações que ele faz de uma forma doméstica sobre algum conteúdo que ele foi observar? Mesmo um inseto, um outro animal que ele antes observava e trazia anotado na prancheta, hoje ele pode observar, filmar, assistir o que ele filmou e poder traçar o seu entendimento. E como usar a tecnologia a favor do aprendizado no dia a dia mesmo? Então, a partir do momento em que o professor passa a constituir essas tecnologias, a mudar a sua visão enquanto novo, os ganhos são inúmeros. Muitas vezes o professor até fala, não, eu gosto do computador em sala de aula, eu até uso, não é? Mas a gente percebe que ele tem um pouco de receio. Por quê? Porque as formações de licenciatura, elas nem sempre possuem uma disciplina específica de tecnologia voltada para a educação ou dos aparatos tecnológicos. Então, às vezes, há um professor que não teve nenhuma formação neste campo e que ele se vê diante da tecnologia e se vê muitas vezes inseguro na utilização. Então, o que é importante também trabalhar enquanto família, enquanto alunos, enquanto docentes? Que todo mundo está aprendendo e que os professores muitas vezes não dominam todos aqueles softwares que o aluno às vezes domina. Então, por exemplo, o aluno gosta muito de editar filmes, ele trabalha com Movie Maker. E aí ele vem para a escola, né, para o colégio, e traz um filme editado no Movie Maker, aquele filme maravilhoso, aos olhos de um adolescente, de uma criança aí de 8, 9 anos. E aí o professor fica inseguro porque ele fez aquele material e o professor não tem operacionalização do próprio software. Então, o que acontece? Em alguns momentos, é importante que o professor valorize o conhecimento que o aluno traga, não é? Neste aspecto tecnológico, em todos os momentos, precisa analisar o que o aluno conhece do conteúdo. Isso indiferente se é tecnologia ou não. Mas, no âmbito tecnológico, é importante salientar que, a partir do momento que o professor percebe que o aluno tem potencialidades tecnológicas a mais do que, de repente, um outro, ou mesmo do próprio professor, estar aberto para discutir, olha, como é que você produziu esse material? Você gostaria de fazer um material diferente? Você gostaria de fazer uma mediação com os seus colegas, e mesmo comigo, enquanto professor, de como, no caso, poderia ser feito novos vídeos? Então, por que não pedir para que os alunos possam produzir vídeos domésticos para depois, quando ele estiver no ensino médio, no ensino superior, ele puder trazer trabalhos científicos representados através da questão midiática e tanto quanto a questão presencial, que é a produção que ele tem. Então, ele produz, ele interage com o grupo e traz essa produção de tal forma, digital ou arquivada, de alguma outra forma. E com a internet e com as redes de comunicação em tempo real, isso abre novos espaços para o processo ensino-aprendizagem? Certamente, porque assim, o homem, ele é um ser social. Então, ele precisa da interação, e essa interação, ela pode ser constante ou não. Agora, nós sabemos que aquela pessoa que não tem uma interação maior, aos poucos ela vai ficando, né, mais calada, mais sozinha, e isso pode gerar um certo desconforto na própria personalidade, ou um próprio desconforto na família, nas suas relações, nos seus laços, não é, amigáveis. Então, o que ocorre? A internet possibilitou para que todo ser humano que tem acesso possa estar interagindo. Então, de repente, eu estou batendo papo com uma pessoa que na rede não está tão longe, mas que fisicamente ela está a 2.000 quilômetros. Então, essa interação é primordial e nós chamamos essa interação de uma interação proativa, porque é justamente aquela interação que a escola precisa, que a pessoa constrói o seu conhecimento, ele fala do outro lado, a outra pessoa digita rapidamente falando, e quais são as fases de nós estarmos determinando, né? Entre parênteses, o RS para identificar risos, os sinais de pontuação para dizer estou feliz, estou zangado, enfim, vários ícones podem ser usados para manifestação das emoções. Em outros momentos, quando nós não tínhamos a rede disponível, né, a internet, nós tínhamos o quê? Softwares que eram medianos. Esses softwares propiciavam, de certa forma, uma construção de conhecimento, mas ela acabava barrando na própria criação.
E como no caso nós sabemos que muito antes do homem ser Homo sapiens, ele é Homo ludens, o homem da criação, o homem da ludicidade, o ser humano tem muito para criar. E ele pode criar significativamente, agora com softwares que ele possa estar aberto a essa criação. Então, assim, é importante que o professor explore esses softwares. Nós sabemos que os alunos adoram aqueles softwares de simplesmente responder a pergunta feita, ou perguntas mais fechadas, de repente uma apostila vem o CD-ROM junto, e aí ele adora resolver aquelas questões, só que é importante trabalhar com a tecnologia digital muito além disso. E ao trabalhar além disso, vai trabalhar isso inicialmente, mas vai extrapolar. E o conhecimento ele é produzido a partir desse momento, a partir da pesquisa, a partir da busca. Muitas vezes a gente fala, faça uma pesquisa no Google. O Google nos dá dados. Então, ele nos remete a uma busca. Pesquisa de campo, pesquisa exploratória, se dá a partir do momento em que o aluno vai, pesquisa, analisa, produz, reflete, e a partir de tudo isso, ele procede uma análise. Então, isso é muito mais do que receber informações como o computador tem. Então, por isso é mediar essas informações, ir além somente da busca, mas ir de fato na pesquisa. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para falar da capacitação dos docentes na tecnologia. A gente volta já.